que eu fiz para vocês então? Eu trouxe introduções. Hoje nós vamos fazer a aula invertida, então um pouquinho diferente. Vamos começar para ler a estrutura primeiro, depois a gente analisa o texto. Só para ficar diferente um pouquinho, para não ficar sempre com a mesma carinha de aula, tá bom? Vamos lá. O que eu trouxe para vocês? Eu trouxe algumas introduções para a gente analisar. Então nós vamos fazer uma análise se elas estão completas, se elas não estão completas, o que está faltando, o que não está faltando, o que você modificaria, o que você não modificaria. Em todas elas, eu coloquei a fonte para vocês, tá vendo? Para vocês verem como é que elas funcionam. Então, onde ela foi dita e assim por diante. Vamos continuar o nosso estudo. Vamos fazer uma breve revisão, então, desses tipos de introdução e, na sequência, nós vamos continuar estudando, combinado? Então, tem os tipos novos, tem aquelas que eu disse que a gente iria fazer juntos, tudo bem? Que eu havia prometido. E há ainda outras propostas de introdução para que a gente faça, beleza? Ah, professora, mas está muito devagarzinho. É necessário para que a gente aprenda mesmo, combinado? E para quem me mandou, pessoal, os textos essa semana, se o seu texto por um acaso não chegou ainda, ele deve chegar amanhã ou quinta, porque nesta semana, felizmente, chegaram vários textos para ser corrigidos. Eu fiquei muito feliz por aqueles alunos que estão realmente estudando, estão pegando firme, muito feliz mesmo. Então, deu uma atrasadinha, mas não tem problema, amanhã, à noite, à tardinha ou na quinta de manhã, esses textos já vão estar com vocês de volta, combinado? Vamos lá. Vamos checar aquilo que eu preciso que tenha numa introdução. É necessário que haja o tema, a opinião e a abrangência. Foi isso que eu ensinei para vocês. Aqui, a gente tem uma introdução por citação, que a gente inclusive já havia lido, né? Não tem problema, vamos retomar deste ponto aqui. O educador e filósofo brasileiro Paulo Freire afirmava que se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Esta é a citação. Primeira coisa, a citação, ela faz parte da abrangência, concorda? Então, a citação faz parte da abrangência. Agora, como eu sei se uma citação pode aparecer na minha introdução? Fácil. O assunto da citação tem que correlacionar ao tema. Então, o assunto dessa citação precisa estar correlacionado de alguma forma com o tema, combinado? Então vamos checar. Qual é o assunto da citação? A importância da educação. Então, eu tenho um assunto aqui, tá vendo? Agora vamos checar se na formação do tema a gente tem o mesmo assunto. Vamos ver. Analisando o pensamento e relacionando a realidade da educação no Brasil. Pronto, preste atenção. O assunto que está dentro da citação é o mesmo assunto do tema. Isto faz com que a minha citação seja validada. Professora, então, eu só posso usar a citação de alguém se esta citação estiver correlacionada com o assunto? Sim, somente neste caso. Combinado? Se, por outro lado, isso não estiver acontecendo, cuidado que a sua citação pode estar solta. E isso a gente não quer que aconteça. Tudo bem? Vamos lá. Então, eu tenho a correlação entre esta estrutura e esta daqui. No quesito assunto, mesmo assunto. Portanto, a parte de abrangência do meu texto está cumprida. Combinado? Vamos começar então. Vamos continuar, perdão. Percebe-se a necessidade de um olhar mais atento para o aprimoramento do sistema de ensino. Olha lá.
considerando sua importância para a promoção de uma sociedade mais crítica e reflexiva. Então, o que a pessoa quer? Que se aprimore o sistema de ensino. Por quê? Porque o sistema de ensino, ele vai moldar uma sociedade mais crítica, uma sociedade mais reflexiva. Vamos lá? O que é uma sociedade mais reflexiva? É aquela que reflete, é aquela que reage e interage. O que é uma sociedade mais crítica? É aquela que tem discernimento. Professor, o que é discernimento? Então vamos lá. Pessoal, discernimento é diferente de escolha. Quando eu escolho alguma coisa, a palavra escolha pressupõe-se simples afinidade. Então a gente escolhe cor. Escolher uma cor, então vermelho ou verde? Eu estou chutando vermelho. Pronto, eu escolhi. Agora, qual é a diferença entre uma escolha e um discernimento? Discernimento é quando eu pondero as minhas possibilidades e eu escolho, eu opto de acordo com os benefícios. Isso é discernimento. Então, por exemplo, eu teria que analisar os benefícios ou não de uma cor ou de outra e aí sim escolher criticamente. Viu só? A palavra discernimento, ela pressupõe análise. Então, eu vou analisar um contexto, analisar uma situação, aí sim eu vou fazer escolhas. Aí sim eu vou optar por uma situação. Combinado? Portanto, aqui nós temos uma introdução completinha. Viram só? Fácil. Pessoal, dúvida, pode ir mandando aí que a Rafa me avisa aqui. Bom, eu vou respondendo para vocês. Então, a introdução por citação, ela pressupõe que dentro da minha citação vai estar correlacionado o meu tema. É nisso que eu preciso, tudo bem? É com isso que eu vou ter que contar. Enquanto vocês analisam aqui e podem já ir olhando o próximo slide, vou pegar um apagador rapidinho. Apagador. Não é problema. Prontinho. Vamos lá. Outra, pessoal. Se a minha citação ela pode ser uma abrangência, a retomada histórica também. Professora, como é que eu sei então que a retomada histórica ela pode ser usada na minha introdução? Mesma regra da citação. Dentro da retomada histórica, o assunto da retomada histórica tem que ter alguma correlação com o tema, com o assunto do parágrafo. Vamos checar? Ao longo do processo de formação do Estado brasileiro, do século XVI ao XXI, o pensamento machista consolidou-se e permaneceu forte. A mulher era vista, na transição entre a idade moderna e a contemporânea, como inferior ao homem, tendo seu direito ao voto conquistado apenas na década de 1930, na Era Vargas. Mas o voto e as conquistas das últimas décadas não eliminaram o problema da violência do gênero. Vamos lá? O que eu tenho para trás? Olha lá, o pensamento machista que permaneceu forte. Olha, eu tenho um comportamento aqui e este comportamento ele continuou acontecendo. Vamos ver se está escrito. As raízes profundas do machismo, junto com a insuficiência das leis e a lenta mudança de mentalidade,
fazem com que o problema ainda precise ser seriamente enfrentado pelo poder público e pela sociedade. Vamos lá. Note, a causa é a mesma. Qual é a causa que o autor do texto escolheu para fazer a retomada histórica? O pensamento machista. Então, nesta época, o pensamento machista gerava violência de gênero. Olha, esta aqui é a causa. O pensamento machista gerava violência de gênero. Está escrito aqui. E agora, bom, eu tenho que pegar a mesma informação e fazer uma análise com o presente. Então, algumas possibilidades. Ou o pensamento machista mudou, não tenho mais um pensamento machista, certo? Então, ou eu não tenho, isso aqui não acontece mais. E é por isso que eu estou falando sobre isso, porque a sociedade era assim e hoje ela não é mais. Ou este comportamento persiste. E é por isso que eu estou falando disso. Estou falando deste comportamento porque ele começou outrora e continua atormentando a sociedade. Então, vamos checar. As raízes profundas do machismo, junto à insuficiência das leis, da mudança da mentalidade, fazem com que o problema ainda precise seriamente ser enfrentado. Então, o problema persiste. Pronto. Olha aí, pessoal. O problema ainda persiste. Então, eu tenho o tema. Viram? O tema, então, está totalmente correlacionado. Então, ele está totalmente correlacionado à retrospectiva histórica. Viu só? E a opinião, professora? Bom, é aquilo que a gente estudou. A opinião, como ninguém, né, vai defender que as mulheres devem sofrer agressão, só o Putin, né? Mas vamos lá? Como a gente não vai fazer isso no Enem, porque a gente perderia 200 pontos, a opinião, ela é dada, então, a respeito de quem ou como este problema pode ser resolvido. Vamos lá? Fazem com que o problema precise ser enfrentado pelo poder público e pela sociedade. Então, em vermelho está aqui a opinião do texto. Certo, pessoal? Lembraram? Outra introdução. Essa introdução, ela tem uma abrangência ou uma contextualização, mesma coisa, tá, pessoal? A abrangência é similar à contextualização. Uma das maneiras de eu embutir uma abrangência ou essa contextualização no meu texto é apontando para fatos. Fatos. Eu tenho fatos reconhecidos como teorias cientistas, ou eu tenho verdade universal, por exemplo, a Terra é redonda, é uma verdade universal, tá? Ou algo que se tornou verdade depois de muita comprovação científica. Combinado? Agora, a gente pode apontar esses fatos
no quesito notícia. Ah, então todas as notícias que eu escutei ou que eu já assisti, eu posso colocá-las no texto? Sim, você pode. Só que com um cuidado. É necessário, galera, que essa notícia tenha sido veiculada nacionalmente. Tudo bem? Ou seja, ela tenha sido exposta pela grande mídia e não por um jornalzinho local, por um jornal de curta abrangência, tá? Por que isso, professora? Porque o seu corretor provavelmente ele é de outro estado, ele pode ser de outra localização. E ele precisa reconhecer a notícia. Tudo bem? Então, se a sua notícia foi divulgada pela mídia, ela serve como abrangência. Outro motivo do porquê essa notícia serve como abrangência. Porque quando sai uma notícia na televisão, isso faz com que a gente comente sobre o assunto. Então, o fato de termos notícias, seja no jornal por escrito, seja na televisão e assim por diante, este fato faz com que a gente comente, faz com que a gente tome opinião a respeito, faz com que a gente opine e, como no texto dissertativo, tente convencer as pessoas a respeito deste viés. Mesma coisa aqui. Vamos checar então. Em 2014, no Guarujá, litoral paulista, uma mulher foi amarrada, espancada e morta na rua por dezenas de pessoas que, após lerem boatos na internet, a acusavam de utilizar crianças em rituais de magia negra. Vamos lá. Ao expor este fato, o meu texto tem que falar a respeito ou de ritual de magia negra, né, que aponta para a religião. Então, este texto tem que falar ou sobre religião ou sobre boatos. E vai falar a respeito de disseminação de notícia. Como é que você sabe, professora? Porque é o seguinte, quando eu aponto para um fato, a mesma coisa precisa acontecer. O meu fato precisa estar relacionado ao tema. Então, o fato precisa coincidir, dialogar com o tema. Mesma coisa. Então, dá pra gente perceber, galera, que toda vez que eu faço uma contextualização, a minha contextualização ela tem que escorar, basear-se no tema. Viram? Então, este tema, ele está totalmente linkado com essa contextualização. Tudo bem? Vamos lá, então. Então, ao analisar somente o fato, e eu não terminei de ler ainda, a gente tem um fato que fala a respeito ou de disseminação de notícias ou de religião. Vamos checar, então. Essa história, assim como inúmeras outras semelhantes, são resultado da persistência da intolerância religiosa na sociedade brasileira. Pronto, descobri então que esta ideia está totalmente correlacionada ao meu tema, intolerância religiosa. Portanto, não falarei sobre disseminação de notícias. Viram só? Ah, professora, mas e se eu quiser citar esta contextualização em um texto que fala sobre fake news, eu poderia? Eu poderia contextualizar o meu texto a respeito de fake news com esta reportagem, uma vez que ela colocou boatos na internet. Viu só? Então vamos lá. Eu tenho os fatos que são a minha abrangência, eu tenho o tema. Bom, a opinião, professora, aqui.
persistência da intolerância. Persistência da intolerância são palavras disfóricas. De novo, o que é a palavra disfórica? Palavras que expressam sentido negativo. Então, aquelas palavras que têm carga química negativa, que a gente tem impressão ruim. Olha lá, é o que acontece com a palavra intolerância. Portanto, eu tenho alguém que vai combater a intolerância religiosa no texto. Certo? Fácil, meu povo? Vamos lá? Última para a gente analisar e aí sim continuaremos com os nossos estudos. Vamos lá, meu povo. No seriado Orange is the New Black, as detentas da prisão Linfield organizaram uma rebelião para melhorar as condições de educação, alimentação e outros serviços prestados na instituição e obtiveram relativo sucesso em suas demandas. Pronto. Olha lá, eu tenho detentas de prisão, então, pessoas que foram condenadas, organizando uma rebelião para melhorar as condições lá de dentro, de alimentação. Professora, como assim condição de educação? Tem? Tem, pessoal, tem. Os presos, eles podem estudar, tudo bem? Inclusive, existem projetos do Estado que levam ensino médio, ensino fundamental lá no presídio. São professores, por exemplo, que vão até o presídio para ensiná-los, certo? Por isso que essa informação é verdadeira, tá? Existe essa perspectiva de educação aqui no Brasil também. Vamos lá. Na minha retrospectiva, eu estou falando de uma série. É isso que a gente chama de contextualização baseada no enredo. Vamos lá? Então, contextualização centrada no enredo. Pessoal, este enredo, ele pode ser ficcional ou não, tá? Ou não. Ou ele pode ser verídico, não tem problema. Então, se eu estou contando um enredo, para que a minha abrangência esteja perfeita, o meu enredo precisa correlacionar-se ao tema. Então, o meu enredo precisa impreterivelmente afinar-se com o tema. Aqui eu tenho as detentas da prisão que precisam melhorar as condições. Pronto. Tudo bem? Agora vamos lá. Já na realidade brasileira, por quê, professora? Porque eu preciso sair da ficção. Daqui para cá, eu preciso trazer o meu leitor para a realidade. Este já na realidade poderia ser modificado, por exemplo, ou poderia ser escrito como fora da ficção, por exemplo. Fora da ficção, no Brasil, poderia também ter sido posta a ideia desta forma. Já na realidade brasileira,
Eu tenho dados estatísticos dizendo por que essas pessoas morrem. Quem está falhando para ela morrer? É o sistema, são as regras? Ou seja, quem está mandando atirar? É a Constituição? É a Justiça? É o governo que está mandando atirar? Quem está mandando atirar? São as próprias situações, são os próprios detentos que se matam? O que está acontecendo? Então, ao falar sobre este assunto, seria neste sentido que a gente iria defender. Beleza? Excelente. Vamos lá? Olha, ainda tinha mais um, perdão, tem mais um aqui ainda. A gente revisar. Então vamos ver. Durante principalmente a década de 1980, o Brasil mostrou-se um país de imigração. Na chamada década perdida, inúmeros brasileiros deixaram o país em busca de melhores condições de vida. No século XXI, o fenômeno inverso é evidente: a chegada ao Brasil de grandes contingentes imigratórios. Pronto, estamos falando a respeito de trânsito de pessoas. Trânsito de pessoas. Independente do sentido, se é para fora ou se é para dentro, a gente consegue correlacionar a chamada histórica, tá vendo? Professora, é histórica, a gente está falando de 1980, não está tão longe assim. Não tem problema, estamos apontando para trás. Então, com indivíduos de países subdesenvolvidos, latino-americanos. No entanto, as condições precárias de vida dessas pessoas. Então, nós vamos falar de imigração com problemas, tá vendo? São desafios do governo. Opinião. Quem deve se mexer, então? O governo e a sociedade. Então, o autor deste texto quis dizer que tanto o governo quanto a sociedade devem se mexer para que haja adaptação dos cidadãos, ou seja, a voz do texto aqui está favorável à vinda de pessoas, tá vendo? Pronto. Pessoal, se ainda vocês estiverem em dúvidas, com dúvidas em relação a esses tipos que a gente acabou de revisar, manda mensagem para mim, tá bom? Agora eu vou colocar aqueles que eu havia prometido para a gente fazer, que eu tenho certeza que vocês fizeram, e agora a gente vai fazer juntos. Vamos lá, meu povo. Eu tinha dito essa ideia aí para vocês, né? Coloquei aí. O grande poeta Camões, certa vez, disse que amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é a dor que desatina sem doer. Vamos lá. Eu poderia citar o seguinte, no poema. O nome do poema é este aqui, ó. O amor é fogo que arde sem se ver. Então, Camões versa fala sobre, mas aqui fala sobre é linguagem oral. Então, versa sobre. O que eu poderia dizer de uma maneira geral? Eu poderia dizer que Camões usa de sentimentos opostos para descrever um mesmo sentimento. Então, vamos lá. Características diferentes, características opostas para descrever o amor. O amor como um sentimento inconstante. Ao mesmo tempo ele faz bem, ao mesmo tempo ele faz mal.
Por que mal, professora? Porque é ferida que dói. Ferida que dói é uma ideia ruim. Mas como é que ela dói e eu não sinto? Então, ele junta ideias aparentemente contraditórias para caracterizar o mesmo sentimento. Não é isso que ele faz? Então, eu poderia escrever, ó. Então, versa sobre o conceito atribuindo-lhe características aparentemente opostas. Pronto, vamos lá. Eu apontei para o sentido que existe dentro deste poema, dentro desta estrofe, certo? Bom, eu fiz, portanto, a minha abrangência. Vamos lá. Disse para vocês que a minha abrangência, ela precisa estar afinada com o tema. Tudo bem? Então, eu vou ter que falar de amor. Viram só? Professora, eu poderia ter colocado esse amor entre aspas? Sim, mais pra frente eu vou te ensinar as regras das aspas. Tudo bem? Vamos lá. Aqui, ou eu vou ter que falar de amor, ou eu vou ter que falar de características opostas que conceituam algo. Como eu disse aqui que o tema é o romantismo em baixa na sociedade brasileira, eu vou ter que dizer que as pessoas amam menos da forma como Camões amava, ou que as pessoas não são tão românticas. Tá vendo? Então, esta palavra, ela vai ter que estar afinada com o meu tema. Então, o que eu posso escrever aqui? Só para a gente ter uma noção. Olha lá, meu povo, o que eu pedi que vocês fizessem então? Aqui é só um exemplo, é claro, não significa que a sua esteja errada. O que você pode checar é o seguinte: bom,
eu consegui correlacionar o assunto que está dentro da primeira estrofe de Camões, eu consegui correlacioná-lo ao tema? Se a resposta for sim, ok, a sua abrangência está jóia. Vamos lá. Escrevi assim: no poema O Amor é Fogo que Arde Sem Se Ver, Camões versa sobre o conceito da palavra amor, atribuindo-lhe características aparentemente opostas. Diferentemente, entretanto, do valor que o autor dispunha ao amor, o brasileiro, em pleno século XXI, subverter é diminuir, descaracterizar, tudo bem? Torná-lo pior. Subverte-o é uma simples conquista. Neste contexto, note-se que o romantismo perdeu espaço no coração das pessoas. Aí eu tirei o em baixa na sociedade brasileira, só para não repetir Brasil e brasileira. Tudo bem? Combinado? Dúvidas, meu povo? Se você tiver dúvidas, pode mandar mensagem para mim. Certinho? Claro que aqui é um exemplo simples. O que eu quero, por enquanto, que você aprenda a correlacionar a citação. Tudo bem? É isso que eu quero que você aprenda agora. Você precisa lembrar, saber fazer sempre, você precisa saber fazer as citações e correlacioná-lo ao contexto. Esta é uma parte mais importante por enquanto para vocês. Tudo bem? Outro exemplo. Outro exemplo, vou-me embora para passar. Lá sou amigo do rei, lá tem a mulher que eu quero, na cama que escolherei. Vamos lá? De novo, no poema. Uma bandeira. Pronto. Escrevi aqui, disse para vocês, escrevi no caso, o que conta este período. Vamos lá. No poema Vou Embora para Passarga, da Manuel Bandeira, espanhol lírico, sonhador, que acredita ou acreditava, vamos colocar acredita para ficar mais real, na existência de um lugar capaz de realizar os seus desejos. Joia! Note, eu tenho alguém dentro desse poema que quer ir embora. Por quê? Porque o lugar onde se está não está bom. O lugar onde eu vivo não está bom.
as minhas condições não estão boas. Professora, como é que você sabe disso? Ah, bom, porque se estivessem boas, ele não diria, lá terei a mulher que eu quero, na cama que escolherei. Ele não diria que um outro lugar é bom. Em outras palavras, ele não quereria sair do lugar onde está. Este tema, eu posso correlacioná-lo, por exemplo, à imigração, não posso? Dá uma olhada, a gente tem um monte de pessoas venezuelanas que vieram ao Brasil há pouco tempo, antes de fechar as fronteiras, né? Em busca de uma vida melhor. Será que o Brasil não foi a passargada dos venezuelanos? Será que esses imigrantes não sonharam que aqui eles conseguiriam tudo o que outrora planejaram, mas que não tiveram êxito dentro do próprio país? Alguns minutinhos então, para você correlacionar isso aqui à imigração, aqui na frente. Como é que você faria? Vamos lá, estou esperando. Olha lá, pessoal. O que eu coloquei em vermelho? Eu coloquei em vermelho aqui
o exato momento onde eu tiro o meu leitor da literatura de Manuel Bandeira e trago o meu leitor para o presente, para a realidade presente. Tudo bem? Por isso que eu escrevi, embora seja fora da literatura. Aí se eu quiser tirar o seja, embora fora da literatura, pode também. Tudo bem? Então eu vou colocar aqui entre parênteses porque é uma escolha sua. Embora fora da literatura, a mesma história. Pronto. Por que você escreveu em azul, professora? Para mostrar para você que a história que está aqui dentro assemelha-se ao tema. Certo? Então, lembra, eu preciso ter uma conexão entre o que está aqui dentro e o que está fora. A mesma história afina-se. Ai, não gostei do afina-se, por colocar linha-se. Faz eco ou ecoa. Tudo bem? Do jeito que você quiser. Vamos pegando esse nível de linguagem mais alto para a gente ganhar bastante nota. Então, afina-se com a dos venezuelanos. Explicação de quem seja. Aqueles que sonharam ou imaginaram, escolha um verbo, que a vinda ao Brasil sanaria seus problemas com desemprego e a miséria. E aí, meninos, vocês acham que está completo ou está faltando alguma coisa? O que você acha? Essa introdução, ela já acabou. Então, neste caso, eu poderia já partir para os meus argumentos e deixar assim. Ou você acha que não? Não acabou ainda. Não acabou ainda. Quem disse que não acabou, acertou com bastante propriedade. Não acabou. O que está faltando? A opinião. Então, escuta, professora. E agora? Eu falo para eles virem? Eu falo para eles não virem? O que eu faço aqui? Então, aqui você teria que pôr a sua opinião. Professor, e se eu for contra a vinda dos venezuelanos ao Brasil? Bom, se você for contra, você vai escrever neste momento que não é uma boa ideia porque o Brasil não tem condição de acolhê-los. Portanto, o Brasil não pode ser a passarga da Venezuela. E se eu for a favor? Aí você diria aqui que, então, desta forma, o Estado e a sociedade precisam alinhar-se para sanar as dificuldades dos nativos vizinhos. Tudo bem? Então, a opinião aqui é com vocês, ó. Combinado, moçada? Agora, pessoal, eu vou explicar para você um tipo de introdução que a gente chama de introdução descritiva ou introdução por flash. Vamos lá, professora, por que flash? Vamos ver, flashes é aquilo que, querendo ou não, é uma luminosidade que abre e fecha. Tudo bem? Vamos ver. Sabe quando a gente assiste a trailer de filme? O que acontece em um trailer de um filme?
aparece uma imagem, né, que dura alguns segundos, ela fecha. De repente, sai daquela cena, abre um outro cenário, fecha. Acontece de novo e assim por diante. Isso é um flash. Flash é um cenário que monta na cabeça do meu leitor e fecha. Olha só que legal. Para que ele serve, professora? Ele serve para o meu leitor montar um ambiente. Então, quando o meu leitor ele monta uma ideia na cabeça e fecha, isso daí também serve de abrangência. Por que serve de abrangência? Bom, porque você não fez o seu leitor lembrar-se de alguma coisa, lembrar de uma cena, de uma situação e assim por diante. Exatamente por isso que serve como abrangência. Olha lá, coloquei algumas poucas palavras para vocês. Olha, tiros, assaltos, medo. Ou aqui, se você quiser manter o paralelismo sintático, você pode escrever medos. Nossa, eu não sei o que é isso, professora. Não tem problema, eu vou ensinar você, tá? Essas são algumas palavras que representam bem a questão da violência na sociedade brasileira. Como é que você continua aqui? O que estaria faltando nesta introdução? Primeira coisa, quando eu coloco palavras como elas foram postas nestes casos, eu tendo a fazer com que o meu leitor relacione esta com esta, esta com esta. E aí o meu leitor começa a imaginar, nossa, onde é que eu já vi isso? Tiro, assalto, vem a imagem da violência na cabeça. Não tem como não vir. Pode ser violência urbana, pode ser violência rural, pode ser violência nas favelas e assim por diante. Pode ser em qualquer situação. Geralmente, a gente coloca em gradação isso aqui. Professor, o que é gradação? Gradação é uma figura de linguagem em que os termos, eles estão em diferentes dispostos, eles estão dispostos em diferentes intensidades. Então, este tem que ser mais ou menos intenso que esse, tem que ser mais ou menos intenso com esse. Se a intensidade aumentar, a gente chama de gradação crescente. Se a intensidade diminuir, a gente chama de gradação decrescente. Tudo bem? Joia. Nossa, você vai voltar a falar sobre isso? Eu vou voltar a falar sobre isso. Eu vou ensinar vocês, por exemplo, a encontrar figura de linguagem dentro de texto. Porque, geralmente, quando os materiais trazem figuras de linguagem, eles trazem todas as figuras de linguagem dentro de poema, né? Só que existem figuras de linguagem dentro de texto argumentativo, que são algumas figuras específicas. Então, vou ensiná-los a achá-las, tudo bem? Então, para quem já sabe, isso aqui é uma gradação. Nossa, eu não sei ainda. Não precisa desesperar, vou ensiná-los. Aqui, o que eu gostaria de mostrar para vocês, que quando eu coloco esse tipo de situação, eu faço o meu leitor montar uma imagem na cabeça, montar alguma coisa para socorrer aquela circunstância de contexto. Essas são algumas das palavras que representam bem a questão da violência na sociedade brasileira. Está faltando, pessoal, a opinião. Professora, mas como opinião? De novo, não dá para defender a violência, o assalto. Então, quando não dá para defendê-los, eu posso apontar quem? Quem vai intervir? Então, é um problema da sociedade, é um problema da segurança pública, é o governo, a justiça. Quem vai mexer com isso? É isso que está faltando aqui. Tudo bem? Vou deixar para vocês treinarem, tentar fazer. Outro exemplo. Então, vai ficar essas duas. Só que agora, vamos fazer, por exemplo, se eu fosse fazer um tipo desta introdução sobre o Covid, eu poderia fazer, por exemplo, características ou sintomas do Covid. Olha,
Professora, preciso colocar todos os sintomas? Não, não precisa. Então, coloquei alguns, ó. Febre persistente, perda de paladar, tosse. Então, esses são alguns ou sintomas mas ela que classificou. Se você não quiser o classificou, você pode dizer assim, amedrontou. Professora, eu não gostei do passado, posso colocar amedronta? Pode, né? Só que se você colocar o medo, amedronta, sociedade, tá vendo? Então, nesse cenário, caso necessário, a intervenção não só do Estado com letra maiúscula porque é governo, como também da sociedade, para mitigar, dizimar o problema. Agora sim, a sua introdução está completa. Combinado, moçada? Treinem bastante. Dúvidas, mandem para mim. Tudo bem? Uns minutinhos para vocês copiarem e aí eu vou pôr o tema para a gente falar a respeito. Outro, então. Eita, pronto. Vamos falar um pouquinho sobre a telemedicina. Eu lembro que eu havia pedido para vocês lerem sobre este texto, tá? Este texto, ele foi publicado pela Veja há uns anos. Só que é o seguinte, ele traz bem detalhado o que é essa telemedicina. Professora, por que você havia pedido para a gente escrever a respeito e agora você propôs novamente? Porque semana passada saiu uma proposta de legalizar a telemedicina em épocas de pandemia. Como existe essa possibilidade, ela volta com uma força bastante grande, ou seja, com uma probabilidade bastante grande de aparecer no seu vestibular deste ano. Perdão, estou num soluço horroroso. Perdão, galera. Vamos lá. Claro que não vai dar tempo da gente analisar o texto todo,
mas eu vou passar por alguns pontos aqui bastante triviais, né? Bastante crivos, ou seja, bastante implicadores. Depois eu vou para outra reportagem que está na sequência, que é bem curtinha, para a gente falar o que foi que trouxe de volta essa ideia. Olha lá. O Brasil autoriza as consultas pela internet, o que terá um impacto incancelável no relacionamento entre médico e paciente. Poucos contatos humanos são mais reverenciados que o diálogo entre o médico e seu paciente. Aquela troca, nem sempre fácil, às vezes francamente tensa, entre o profissional que zela pela saúde alheia e a pessoa que teme estar se aproximando da pior das notícias. Tem sido assim desde Hipócrates, em 460 a.C., né? E 377 a.C., o pai da medicina, que intuiu a necessidade de detalhar as doenças de quem o procurava para chegar a um diagnóstico. Inicialmente com muita conversa, depois com cuidadosos exames. Desse modo, com variações mínimas, passaram-se séculos. Nos últimos anos, dada a explosão tecnológica que destruiu muitas atividades e inventou outras, abrindo atalhos inimagináveis para a humanidade, também a medicina passou a atravessar aceleradas modificações. E no centro da revolução está a convivência entre homens e mulheres de jaleco e os enfermos. Ela sempre exigiu o contato pessoal, a presença física no consultório. Mas essa era está chegando ao fim. Aqui está a grande correlação, minha galera. Por quê? Porque é o seguinte, ela sempre exigiu a presença, o contato pessoal entre as pessoas. Só que agora a gente não pode ter contato pessoal mais, né? É por isso que eu estou aqui agoniada de te dar aula virtual, e eu preferiria que vocês todos estivessem aqui para eu saber a opinião de todos vocês, para vocês me ajudarem a construir os parágrafos, para saber as suas dificuldades, quando você faz careta, quando você não faz. Queria muito, muito estar na presença de vocês agora. Só que eu não posso. Por quê? Porque eu posso não te fazer bem neste momento, posso estar contaminado, posso não estar contaminada, enfim, nós estamos em uma pandemia. Só que é o seguinte, em épocas de pandemia, a gente precisa tomar algumas atitudes, seja financeiras, como a gente já viu, seja de sociedade com isolamento social. E agora, este isolamento social trouxe para o debate a possibilidade de você ver o médico virtualmente. Primeiro, pessoal, o médico também pode ficar doente. E o médico, ele trabalha em uma área de risco o tempo inteiro. Querendo ou não, ele vai tratar dos enfermos, ele vai tratar do paciente. E, infelizmente, ele também pode se contaminar. Também. Então, você estar longe dele hoje pode parecer uma medida de prevenção. Viu só? É por isso que esta ideia voltou. Daqui, eu lembro que a gente já tinha falado a respeito. Então, falei a respeito que o conselho não deixou e assim por diante. Vocês lembram disso? Agora, esta notícia de agora. Ministério da Saúde regulamenta a telemedicina durante a pandemia. Olha lá. O Ministério da Saúde publicou no Diário Oficial da União a portaria número 467, que regulamenta atendimentos médicos à distância. A liberação da telemedicina será válida apenas durante a pandemia de coronavírus. Bom, segundo o governo, a medida visa a reduzir a propagação do Covid-19. A modalidade poderá ser usada para atendimento pré-clínico, de suporte assistencial, de consulta, monitoramento e diagnóstico, tanto em atendimento do SUS como na rede privada. Vamos lá? Então vamos ver. Antes disso, o SUS não podia de jeito nenhum estabelecer a telemedicina. Agora foi liberado. Então a gente tem o monitoramento e diagnóstico tanto perto quanto longe com o uso da telemedicina. E agora, galera, não precisa ser o retorno como estava proposto anteriormente. Agora pode ser inclusive a consulta.
E aí sim, você vai se posicionar legal, vou defender isso aí, ou você vai dizer não, não pode, não, de jeito nenhum, afinal de contas, como é que o médico mede a febre do paciente de longe? Posso pedir para o meu paciente, põe um termômetro aí, cola o termômetro na câmera do computador, deixa eu ver quanto você está. Você sabe se esse termômetro está funcionando? E se você fosse médico, você confiaria no termômetro do seu paciente? Será que esse termômetro está medindo? Será que a criança não pegou e não bateu esse termômetro? Será que ele não estragou? Será que ele resetou, né? Que é aquela chacoalhada que a gente dá nos termômetros antigos. Ou se você ligou e desligou os termômetros digitais novamente. Ou será que está com a medição antiga? Escuta, como é que funciona toda essa caracterização? Mas agora é a opinião sua. Vamos continuar. O texto determina que todas as consultas deverão ser obrigatoriamente registradas em prontuário clínico, com condição de data, hora, tecnologia da informação e comunicação utilizadas, além do número do Conselho Regional Profissional do Médico, que é o famoso CRM, e sua unidade da federação. Os médicos também estão autorizados a emitir atestados ou receitas, desde que assinem os documentos eletronicamente. Olha lá, agora a gente tem mais um detalhe. Será que esse pessoal, o que eles vão fazer? Eles vão fazer uma assinatura eletrônica válida? Como é que vai ser? Será que as pessoas vão fraudar, não vão fraudar? Isso aí vai ser, porque qualquer doença que você tenha, que você precise ir ao médico, pessoal, o seu diagnóstico, ele é privativo, não pode ser publicado, tá? Só pode ser publicado se você, paciente, publicar o seu diagnóstico, aí tudo bem. O do outro não pode, não pode. Então, o que acontece? Como é que vai ser essa abrangência de informação que a gente tem na internet? Para quem? De que forma? O que você faria nesses casos? Viram só? É uma situação totalmente implicadora. É uma situação que você vai precisar permear todos os argumentos. Professora, mas eu lembro que você escreveu alguns dos argumentos lá na lousa no dia que a gente falou a respeito disso. Sim, eu escrevi. Os argumentos são os mesmos? Podem ser. Só que você vai precisar adaptá-los à nova realidade da Covid, do coronavírus. Tudo bem? Por quê? Porque a necessidade vai gerar telemedicina. Só que você também pode fazer uma previsão no seu texto e dizer, por exemplo, se você concorda com a ideia de ser liberada somente agora, ou você acha que ela deveria ser inteiramente liberada, ou seja, continuar liberada depois do término da pandemia, ou se pelo contrário você acha que deveria intervir nessa situação de alguma forma. Combinado, moçada? Estudem, façam os textos, manda para a titia, vamos treinar. Temos aí um tema médico bastante interessante agora. O que você faria neste caso? Você atenderia os seus pacientes pela internet? Você acha que haveria uma possibilidade de erro de diagnóstico? Não haveria? Você acha que você precisaria ouvir, sentir e ver o seu paciente, que é a tríade defendida por Hipócrates? O que você acha que deveria acontecer? Tudo bem. E em época de coronavírus? E agora? Faço o quê? Combinado? Dúvidas? Mandem para a titia. Beijão, até semana que vem.